Fala galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo para o portal SPFC e hoje a gente tem algumas notícias do Tricolor, pessoal. Hoje temos notícias sobre contratação, mais algumas informações sobre os lesionados do São Paulo, eh, a situação do elenco com a saída de alguns lesionados, com a chegada de alguns contratados, e também sobre o novo calendário do São Paulo após a volta da data FIFA, tá bom? Sem mais delongas então, pessoal, bora pro vídeo, tá? Vamos começar falando de contratações, pessoal, porque assim, como todo mundo já sabe, com a lesão do André Silva que pode perder, vai perder, né? Já é certeza que perde essa temporada até o final e possivelmente pode perder a temporada do ano que vem também, tá bom? Então, a diretoria pensa na contratação de um atacante com as características do atleta, né? Muito se fala da contratação de Lautaro Dias, né? Jogador que vem sendo meio que escanteado no Cruzeiro. Na última temporada jogou acho que 20 partidas pelo Cruzeiro aproximadamente e fez 2 gols, né? Em nenhuma temporada da carreira de Lautaro Dias, eh, o atleta fez mais de 10 gols na temporada, tá? Então, acho uma aposta da diretoria do São Paulo e muito vai depender do estilo da negociação, porque o Cruzeiro pede uma compensação financeira para a saída do atleta do elenco cruzmaltino, tá bom? Eu vi nas redes também muita gente falando de alguns nomes, tá? Mariano Dias, ex-Real Madrid, Diego Costa, se eu não me engano, o último time do Diego Costa foi o Grêmio. Eu vi também o pessoal falando de Gonzalo Lecina, jogador do Tolima, tá? Pegar na colinha ali, porque de verdade, esse eu não conhecia, tá? Vi também um pessoal, assim, que foi bem fora da caixinha, tá? O pessoal falando de Jamie Vardy, ex-Leicester, jogador que encerrou o contrato com o Leicester, né? Não renovou seu vínculo com o Leicester e sem clube para essa temporada, tá? Atleta já de 38 anos, eh, pelas características do atleta, faz total sentido. Em questão de valor financeiro e uma contratação para o futebol brasileiro, é muito fora da caixinha. Mas vamos lá, vamos falar nome a nome então. Gonzalo Lencina, Gonzalo Lencina, jogador do Tolima, tá? Atacante de movimentação, não é aquele 9 fixo de área, briga bastante com os atacantes, faz bem a característica do André Silva, tá? Eu tô sem os números dele aqui, tá? Não peguei os números do jogador, porque é um jogador que já é descartado pela diretoria tricolor, tá bom? O Tolima pede uma compensação financeira para disponibilizar o atleta para o São Paulo. Então já é carta fora do baralho pelos critérios que a diretoria vem adotando para as contratações desse ano, tá? Diego Costa, eh, praticamente descartado pela diretoria, mas principalmente pelo pessoal do futebol, né? Pela diretoria de futebol. Por quê? Porque é um atleta que não se encaixa muito no estilo de jogo do Crespo, né. Já temos o Dineno, que é mais ou menos a mesma característica, né, daquele atacante, que aguarda chegar, briga um pouquinho ali com os zagueiros, mas na hora de, finalizar uma bola, finalizar um lance, não é aquele jogador brigador que vai incomodar os zagueiros a partida inteira, assim como é o Caleri, assim como é o André Silva. Então vamos lá. Mariano Dias, tá? Jogador que estava livre no mercado, carta fora no baralho também, porque fechou recentemente com o Desportivo Alavés, clube da Espanha, se eu não me engano joga a primeira divisão esse ano, então uma carta mais fora do baralho, tá? Jamie Vardy, vamos nem entrar no assunto, porque eu acho que assim, fora do padrão, pessoal. Fora do padrão, fora da caixinha totalmente. Pode ser que aconteça? Pode, porque no futebol nada é impossível. Mas assim, não é um nome que, se eu não me engano, nem chegou na mesa da diretoria, tá bom? O provável nome é Lautaro Dias, para ser esse jogador. Mas assim, sinceramente, não acho que seja
uma contratação segura, tá. Se for para trazer mais um jogador para ficar rodando no banco para lá e para cá, eu prefiro não contratar e ter essa verba a mais, caso precise de algum jogador lá para frente, tá. Eh, Em questão de contratações, pessoal, eu acho que é isso, tá. Eh, não acho que tem alguns outros nomes que a diretoria tem interesse. Eu sinceramente não vejo nenhum nome fácil para o São Paulo nessa janela de transferência. Temos alguns jogadores, encerrando o contrato e tudo mais, mas não vejo nenhum jogador que, dentro das condições financeiras do São Paulo, topariam o projeto, principalmente os jogadores vindo da Europa, tá? Principalmente os jogadores europeus, tá? É muito difícil você plantar um projeto Libertadores na cabeça de um cara desse que não conheça, que não entenda a história do clube e da tradição da competição. Beleza, pessoal? Vamos seguindo então. Aproveitando, galera, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e, mais importante, clica no sininho aí das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo, pessoal. Próximo tema do vídeo, vamos falar sobre os lesionados do São Paulo, porque assim, vamos primeiro falar de André Silva, que é o elefante na sala, né? Jogador com... Foi confirmado um ligamento cruzado posterior, tá? No joelho direito. É, O médico responsável é Dr. Cohen, o mesmo médico que cuida da situação médica do Lucas, tá? Que tratou a situação do Lucas, é o mesmo médico que cuida da situação do André Silva agora. Eh, Pelo que indica, mais ou menos, a lesão do atleta, ele pode ficar parado entre 9 a 12 meses, tá? De 9 a 12 meses, não são semanas, pessoal, são 9 a 12 meses. Ele pode perder até um ano ou mais, dependendo da reabilitação e de como for o processo cirúrgico. Perdão. Eh, Então, assim, provavelmente André Silva pode perder essa temporada e talvez a temporada seguinte, tá? Porque mesmo ele recuperado, até ele voltar a ter confiança, uma lesão de joelho é complicada. A gente tá vendo o caso do Lucas aí, que tá sendo tratado muito lentamente, com calma, com paciência. Vamos falar dele um pouquinho mais aí à frente. Eh, Mas assim, é um atleta que a gente pode perder até a temporada de 2027. Tá bom? Talvez ele só volte na temporada de 2027, que é uma perca assim gigantesca pro São Paulo. Tá bom, pessoal? Eu tô meio que forçando, tá? Essa volta dele aí tal para talvez 2027, porque assim, é uma lesão muito complicada, é uma lesão muito rara, poucos atletas tiveram esse tipo de lesão, não é que nenhuma lesão mais comum, como o LCA, né? LCA em cerca de 6 meses a 8 meses, o atleta já pode estar voltando a ter ritmo de jogo, né? Então, de 9 a 12 meses é o estipulado pelo Departamento Médico do São Paulo, tá bom? Pode ser até mais. Vamos lá. Marcos Antônio e Lucas Moura, tá? Provavelmente o Lucas não vai estar disponível para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Talvez seja relacionado, talvez fique no banco, mas pouco provável que seja utilizado, tá bom? Tanto ele quanto o Marcos Antônio, tá? Marcos Antônio, pessoal, felizmente não é nada grave, tá? Tudo indica que eles podem estar voltando, o Lucas já como titular, mas o Marcos Antônio talvez entrando para o segundo tempo, para a partida contra a LDU, tá bom? Para a partida contra a LDU em diante, é, provavelmente o Lucas já vai estar quase 100% ou 100%, esperamos 100%, e Marcos Antônio já deve estar por volta dos 80, 90%, pronto para voltar a adquirir ritmo de jogo novamente, tá bom? Esses dois são mais tranquilos. Melhores que eles ainda, Alisson, Arboleda e Wendel, pessoal. Eh, os três podem voltar após a data FIFA, tá? Talvez não contra o Cruzeiro nesse final de semana,
mas já contra o Botafogo, na outra semana, os 3 podem estar à disposição no banco de reserva para Hernan Crespo, que já é um acréscimo gigantesco para o elenco do São Paulo, tá? Eh, Em questão dos lesionados, pessoal, é mais isso mesmo, tá? Lembrando que a situação tá bem complicada, porque a gente tem o André Silva agora, tem o Caleri, tem o Rian Francisco também. Temos esses jogadores voltando, né? Mas ainda assim com toda essa precaução, principalmente Marcos Antônio e Lucas Moura, tá bom? Pelo que eu ouvi alguns jornalistas falando na internet, Marcos Antônio vai seguir um cronograma parecido com o Lucas Moura para poder estar apto para pelo menos participar do jogo contra a LDU. Beleza, pessoal? Seguindo, tá? Vamos lá. Hum, Próximo tema, pessoal, vamos falar de como pode ficar o time do São Paulo com essas saídas, com essas chegadas, com esses lesionados, tá? Porque assim, no gol a gente já é aquela certeza, Rafael no gol. A provável chegada do. Provável chegada não, né? A chegada do Mailton, tudo dependendo aí de como correr a decisão da FIFA, porque o clube da Ucrânia, o Metalist, sofre com alguns transfer bans, né? Então o São Paulo tenta com o Mentalist e com a FIFA liberar a contratação do atleta, a devolução do atleta da Chape para o Mentalist para poder finalizar a transferência para o Tricolor. O atleta já treina com o elenco tricolor, tá? Já se despediu do elenco da Chapecoense, já se encontra em São Paulo. Se eu não me engano, já fez testes lá na Barra Funda, tá bom? Então, tudo praticamente certo para a contratação de Mailton. Falta somente a liberação da FIFA quanto aos transfer bans, tá bom? Vamos lá. Com o Mailton, a gente já tem 3 laterais direitos, tá? Com a chegada do Rafael Tolói, a gente fecha aquele quinteto de zagueiros, né? Um zagueiro da base, mais o Patrick Lanza, que pode fazer aquela zaga esquerda, né, como ele já vem treinando com o Crespo, pessoal. Já tem algum tempo já que alguns jornalistas vêm noticiando que o Patrick Lanza vem treinando como lateral esquerdo não, perdão, vem treinando como zagueiro esquerdo, né, e dando a oportunidade da subida do Nicolas. Eu já tinha falado com vocês dele num outro vídeo. Um lateral bem ofensivo, mais ofensivo que o Patrick Lanza, eh, com muita qualidade técnica também, né? E mais explosão física, né? Diferente do Lanza, que é um jogador mais construtor, eh, o Nicolas é um jogador mais ofensivo, né? Mais explosivo, vamos dizer assim, que ataca mais a linha de fundo, assim como o Mike, assim como o Mailton, tá? Patrick Lanza eu vejo com uma característica bem parecida com a do Cedric Soares, tá? Um jogador inteligente, cumpre a função muito bem, fecha as linhas muito bem, aparece ofensivamente, mas não é aquele primor ofensivo, tá, pessoal? Então, acho que as laterais do São Paulo ficam bem equilibradas. A zaga, com a chegada do Rafael Toloi, ganha um grau a mais de experiência, tá? Fica uma defesa muito experiente. Talvez possa até chegar a ser titular, não sei, vai depender muito. No outro vídeo eu trouxe as informações aí pra vocês. Na temporada passada ele sofreu muito com lesões, então é um jogador que tem que ser muito bem preparado para poder voltar aos campos, tá bom? No meio de campo, com a saída do Marcos Antônio, é, quem seria o seu substituto? Deixa nos comentários aí, tá, pessoal? Quem seria o seu substituto para atuar na vaga do Marcos Antônio, tá bom? Provavelmente vai ser o Pablo Maia, tá? Ou o Pablo Maia ou o Luan. E aí provavelmente iria com Pablo Maia, Boadilha e Rodriguinho, tá bom? Eu acho que esse seria o trio de meio de campo para enfrentar o Cruzeiro. E no ataque, Luciano e Ferreirinha, tá? Eu acho que não vai fugir muito disso, tá? Provavelmente o Patrick Lanza vai jogar de lateral esquerdo, ou vai ser o Nicolas. Um desses dois atletas vai ser utilizado, porque o Wendel ainda não tem condição de jogar 90 minutos,
provavelmente, esteja disponível para ficar no banco, tá, para ser relacionado para a partida, mas não acho que vai entrar, tá, não acho. Eu acho que fica entre Patrick Lanza e Nicolas, acho que ele vai de Patrick por já ter um pouco mais de casca como profissional, e o Nicolas vai para o banco de reservas. Aí no banco de reservas a gente também ia ter Tapia e Dineno, né? Talvez Dineno possa começar a ter suas oportunidades para o time, apesar de que eu acho que ele terá poucas oportunidades até o final dessa temporada, tá? Crespo achou um padrão de jogo e o Dineno não é um cara com as características desse tipo de jogo que o Crespo pede pro time, beleza? Eh, Em questão do elenco, da situação das escalações, é isso, tá, pessoal? Eh, Vamos falar também agora, para finalizar o vídeo, sobre o calendário brasileiro do São Paulo, agora após a data FIFA, tá? Lembrando que o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o Botafogo seguem normal, tá bom? O jogo do Botafogo vai ser no domingo, dia 14, às 17h30, transmissão da TV Globo e do Premier, tá? Os jogos da Libertadores do São Paulo nos dias 18 e no dia 25, ambos às 7 horas da noite, seguem o mesmo padrão da Conmebol, beleza? Os jogos que mudaram, tá bom? Depois do Botafogo, teremos Santos na Vila Belmiro, no domingo do dia 21, jogo entre as quartas de finais da Libertadores. O jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier, tá? Após a classificação com a LDU, provável classificação, tá? Todos torcemos pela classificação. Vai ser São Paulo e Ceará no Morumbis. Jogo jogo numa segunda-feira, dia 29, às 20 horas. Transmissão do Sport TV e do Premier, tá? Aí, até o momento, a CBF só liberou mais dois calendários certos do São Paulo, tá? Que é o jogo contra o Fortaleza, lá, numa quinta-feira, dia 2 de outubro, às 7h30, transmissão da Record, no YouTube e no Premiere. E aí, a última data disponibilizada pela CBF até o momento é o clássico entre São Paulo e Palmeiras, no dia 5 de outubro, às 4 horas da tarde, jogo num domingo, jogo exclusivo do Premier. Beleza, pessoal? As informações de São Paulo de hoje são essas, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho da notificação para vocês ficarem recebendo os próximos vídeos do canal também, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!